Consideremos a integral de rotacional de f escalar ds, realizada sobre uma superfície ω, que é parte do paraboloide de equação z igual a x2 mais y2, e que está situado dentro do cilindro de equação x2 mais y2 igual a 4. Essa superfície é orientada de modo que o vetor normal tem componente z positiva. E f, o campo vetorial, é o campo vetorial com componente x2, z2, y2, e2 e xyz. Então aqui, a gente quer calcular essa integral de superfície usando o teorema de Stokes, ou seja, então a gente vai trabalhar transformando essa integral de superfície de rotacional de f escalar ds numa integral de linha de f escalar dr realizada sobre uma curva γ que é a borda da superfície ω. Então aqui vamos fazer um esboço dessa superfície. Então a gente vê o seguinte, ela é parte de um paraboloide, então vamos fazer parte desse paraboloide aqui. E no interior de um cilindro, então é como se tivesse aqui um cilindro. Representando esse cilindro aqui, em linhas tracejadas, só para a gente ter uma ideia. Ou seja, é parte do paraboloide, aqui seria o paraboloide, esse é o ω, de equação z, x2 mais y2, que está dentro do cilindro, esse cilindro aqui, tem equação x2 mais y2 igual a 4. Ou seja, basicamente, o que está dentro do cilindro seria essa parte, então, desenhada aqui. O paraboloide ele se estenderia para além do cilindro, mas estando dentro do cilindro, ele para aqui. Então esse é um esboço da nossa superfície. Se a gente quiser achar qual é o valor z associado a esses pontos que estão aqui, a gente olha o seguinte, qualquer ponto nessa curva aqui, que é a borda do paraboloide, ele é tal que xy, o quadrado, somado é igual a 4. Então, um ponto aqui é um ponto xyz, onde z satisfaz a equação x2 mais y2. Então, como x2 mais y2 é igual a 4, esse z é 4. Então, vamos indicar aqui 4 para fixar ideias. O segundo ponto que a gente tem que observar é que o vetor normal ele tem componente z positiva. Então, aqui a gente vai representar esse vetor normal assim. Então consideremos aqui um vetor normal num ponto da superfície ω. Ele aponta de tal forma que a componente z desse vetor normal é positiva. Aqui, esse vetor normal ele varia continuamente sobre os pontos da superfície ω. A gente tem que imaginar que em qualquer outro ponto não há uma mudança abrupta de direção. Agora vamos ver como esse vetor normal ele orienta a borda de ω, que é essa curva aqui em cima. Então aqui a gente faz um pequeno caminho fechado na superfície ω, circundando o vetor n. Então a gente segura o vetor n com a nossa mão direita, de modo que o polegar aponta ao longo do vetor. E aqui a gente vê o seguinte, que os dedos da mão direita, nesse exemplo, eles dão essa orientação para a curva. Esse caminho, que está representado aqui, que teria um sentido horário de percurso, ele vai induzir, consequentemente, a seguinte orientação para a borda γ, que seria um caminho
teria esse aspecto aqui. Agora vamos obter a parametrização dessa curva. Então a gente vê o seguinte, essa curva gama que está aqui, conjunto de pontos x, y, z em R3. Então aqui vamos marcar um ponto típico dessa curva. É um ponto x, y, z. Só que aqui a gente já viu que esse x, y, ele satisfaz a condição de estar num cilindro, ou seja, então x2 mais y2 é igual a 4. E o z, a gente já viu que ele é igual a 4 para todos os pontos da borda. O x e o y, satisfazendo a condição de x2 mais y2 é igual a 4, se a gente projeta essa curva aqui no plano xy, aí a gente veria algo desse tipo aqui. Que para auxiliar a parametrização dessa curva. Então ela seria um círculo de raio 2 e ela está sendo percorrida nesse sentido aqui, que representando aqui seria algo dessa forma. Ou seja, isso aqui a gente estaria vendo de cima essa curva. Então aqui, se a gente pega aqui o ângulo T, conforme está mostrado aqui, esse ponto XY, ele então poderia ser posto como sendo x2 cosseno de t e y2 seno de t. y2 seno de t, assumindo que t varia de 0 a 2π. E o z como função de t, ele é constante. Então vamos verificar se realmente isso nos dá a parametrização dessa curva que respeita a orientação prescrita aqui. Então, quando t é 0, a gente tem o ponto 2, 0 e 4. Então, é como se a gente tivesse aqui no plano XZ, aqui assim. À medida que o t aumenta, quando ele é π sobre 2, o x é 0, e a gente estaria nesse ponto aqui, no plano YZ. Continuando a variar, a gente vai percorrendo a curva nesse sentido. Então, essa é a parametrização da nossa curva. Agora, a gente então vai fazer a integral de linha. Ou seja, a forma vetorial da curva, para fazer a integral de linha, a gente precisa do R de t, que é a forma vetorial. Então, R de t a gente já obteve aí em cima, só reescrevendo aqui, é um x de t, nesse caso 2 cosseno de t, y de t, que vai ser 2 seno de t, e um z de t, que é constante igual a 4. Então a gente escreve aqui 2 cosseno de t, 2 seno de t, e o z igual a 4, com t variando de 0 a 2π. Esse é o R de t, e na definição da integral de linha a gente precisa da derivada de R de t em relação a t, ou seja, o R', que nesse caso vai ser menos 2 seno de t, 2 cosseno de t, e aqui, como é constante, dá 0. Então, a gente tem agora que fazer a integral de linha de f escalada r sobre a curva gama. Isso aqui, então, por definição, o t varia de 0 a 2π, então a gente transformou numa integral em t. Esse f é dado aqui. Então, na verdade, ele vai ser um x2z2 como funções de t, y2z2 como função de t, segunda componente, xyz como função de t, terceira componente. Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu tenho x2 de t, z2 de t, primeira componente do f, y2 de t, z2 de t, segunda componente, e x de t, y de t, z de t.
Isso aqui é o vetor f. E agora a gente faz escalar r' dt, porque f dr, na verdade, é f escalar dr dt. Então aqui entra o r', que vai ser menos 2 seno de t, 2 cosseno de t, 0 dt. Então, continuando essa integral aqui em cima, o termo x2z ao quadrado de t, vamos reescrevê-lo aqui. Na verdade, ele vai ser, como x é 2 cosseno de t, esse termo vai ser 4 cosseno ao quadrado vezes z ao quadrado. Então vai dar 16. Então vai ser 4 vezes 16. Então dá 64 cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de t. Aqui, y de t ao quadrado. Então vai ser 4 seno ao quadrado vezes 16. Então vai ficar 64 seno ao quadrado de t. E aqui você tem x, y, z. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Então fica 16 cosseno seno de t. E aqui, novamente, a gente deixa esse vetor aqui. Escalar menos 2 seno de t. 2 cosseno de t, 0 dt. Agora sim, esse produto escalar a gente já pode fazer. Vai ficar menos 128. Cosseno ao quadrado seno, mais 128, seno ao quadrado de t, cosseno de t, dt, porque aqui vai multiplicar pelo zero, essa última componente do f. Então aqui a gente tem duas integrais, então esse aqui isso aqui, cosseno ao quadrado, seno dá menos cosseno ao cubo de t sobre 3. Isso aqui com t de 0 a 2π, mais 128 vezes 1/3 seno ao cubo de t com t variando de 0 a 2π. Aqui essas duas contribuições ao seno vão se anular, porque seno de 2π é 0, seno de 0 é 0, então esse aqui me dá 0. Então a gente tem 128 terços cosseno de 2π ao cubo menos 128 terços cosseno ao cubo de 0. Cosseno de 2π é 1, então vai ficar 128 terços menos 128 terços, ou seja, deu 0. Então, essa integral de linha, integral de f escalar dr, por esse cálculo, a gente descobre deu 0, ou seja, aqui obtemos então que o rotacional de f escalar ds, usando o teorema de Stokes, nos dá a integral de linha de f escalar dr sobre essa curva gama, que a gente viu
era a interseção do cilindro com o paraboloide, e esse cálculo dessa integral de linha resultou zero.